Respondendo a essas duas questões, eu diria o seguinte, eu quero até iniciar esclarecendo uma coisa muito importante. Em 1970, eu produzi um ensaio onde eu cheguei à conclusão que a nossa estrutura previdenciária ela não reunia condições de suportar um provimento capaz de gerar uma renda mensal boa ao cidadão que se aposenta. Então, nessa ocasião, eu criei um mecanismo onde o cidadão ele tentasse, de alguma maneira, programar as suas aplicações de forma tal que ele visasse eminentemente a geração de riqueza e não a agiotagem. Quando eu digo geração de riqueza, eu digo o seguinte, aplicar em empresas, aplicar em grandes projetos que possam ter boas potencialidades e não simplesmente emprestar o dinheiro para receber um juro. Naquela ocasião também eu cheguei a uma conclusão muito importante. Já se visualizava que a Previdência ela reunia a capacidade de prover determinadas circunstâncias. Ela não tinha uma sustentabilidade que pudesse premiar todos aqueles que se aposentavam e mais aqueles que, ao saírem dos seus empregos, ganhassem o mesmo salário que como estivesse trabalhando. Ou seja, o cidadão que se aposenta normalmente e vem para a Previdência, ele recebe recursos para prover a sua existência. Ao passo que o cidadão, principalmente no serviço público, quando ele deixa de trabalhar no serviço público, ele acaba recebendo o mesmo salário que ele receberia se estivesse trabalhando. Então, o INSS ele acaba ostentando duas condições, a condição de provedor e a condição de empregador. Isso desde 1970 que existe, é que eu cheguei na conclusão que a coisa não andaria. Então eu criei esse programa para a pessoa tentar, ao longo de um determinado período, chegar a uma renda mensal que pudesse substituir ou então estar no lugar da aposentadoria. E nós fizemos então um projeto de 30 anos, o cidadão comprando ações mensalmente durante 30 anos, tá certo? Então, respondendo à pergunta das duas pessoas, existe a possibilidade de você utilizar duas trajetórias do mercado. A primeira delas é, se você tiver um volume de recursos compatível com a possibilidade de você, de início, montar uma aposentadoria, é interessante. Então você faz o quê? Você compra uma quantidade de ações com determinado recurso para você já poder ter uma aposentadoria, para você já ter o quê? Uma renda que te possibilite o reinvestimento desses recursos com mais os eventuais aportes que você possa desenvolver. Agora, quem não tem a possibilidade de estruturar uma compra grande, então o que ele faz? Ele projeta o quê? Projeta metas para ir progressivamente alcançando essa posição. Eu utilizei as duas vertentes, ou seja, eu comecei a comprar ações, eu comprava ações mensalmente, ou sempre que aparecia algum recurso, sempre que surgia algum dividendo, e eu fui comprando ações. Na razão direta que eu recebia e recebo esses dividendos e as ações constantes da minha carteira, elas não estejam num preço compatível com aquilo que eu desejo, ou que o bom senso determina, então o que eu faço? Eu seguro o recurso para esperar quando o preço dessas ações da minha carteira melhorarem, ou então, mesmo que não melhore, quando apareça alguma outra oportunidade de alguma outra empresa de comprar e alavancar os recursos. Então,
essas duas oportunidades, elas são ótimas no mercado. O importante é o seguinte, o importante é você conhecer a pessoa certa que possa te conduzir a isso. Porque depois que as coisas acontecem, é muito fácil. O importante é você ter quem te oriente e possa efetivamente te conduzir a essas situações. Então, o profissional, ele é talvez a figura resplandecente no caso de você entrar no mercado e aproveitar essas duas trajetórias, ou seja, aquela de você formatar a carteira de previdência, tá certo? Ou, em algumas circunstâncias, você aproveitar os recursos para conquistar, através de algumas oportunidades, uma alavancagem dos seus recursos que efetivamente irão compor com mais dinamismo a sua carteira de previdência. Agora, o importante é a carteira de previdência. A carteira de previdência que você constituiu, jamais ela deve ser negociada. Ela deve sempre ser progressivamente aumentada.